Fala, minha galera, aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda, do melhor canal de história do Nordeste, o História para quem tem pressa. E hoje nós vamos abordar uma das maiores civilizações que desbravam o mundo através do mar. Eu estou falando dos fenícios, eles que se situavam na antiguidade oriental, mas não se guardou só por ali e acabou também indo pelo ocidente, quiçá também pelo continente africano. Então eu digo a vocês, se segurem, porque a gente vai viajar na história. Bem-vindos à melhor aula de história que você verá hoje. Se você está por aqui, é porque curte de alguma forma o nosso canal. E é por isso que eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo, porque só através dos seus comentários é que eu saberei como conduzir melhor essa aula. E não é tudo feito para mim, mas sim para você. E é por isso que hoje, concluindo ainda os povos orientais da antiguidade, iremos falar sobre os fenícios. Certo? Então se segura aí porque a gente vai começar a aula. Se você está nos acompanhando há muito tempo, sabe que nós estamos tratando não só aquilo que é de característica geral desse povo da antiguidade, mas também aquilo que ele é de peculiar, né? E a civilização fenícia ela se destaca por uma questão que envolve sua localização geográfica e sua predisposição para o mar, fazendo com que ele seja um povo aventureiro e também conquistadores de vários e vários territórios que já seriam ocupados por esses outros povos também que vivem nessa antiguidade. E é por isso que a gente destaca aqui no slide como característica desse povo, além de serem grandes aventureiros, serem hábeis navegadores. Isso se dá pela sua localização, que ficará mais explícito para vocês quando eu passar o slide e mostrar a vocês o mapa onde se localizava aquela galera e aonde está a região atual. E é por isso que eu digo a vocês que, diante da navegação, eles são grandes também comerciantes, né? A navegação propõe duas coisas, uma troca cultural e outra troca comercial. É por isso que na história nem tudo se cria, mas tudo se copia. Esse povo vai adquirindo muita coisa junto aos outros povos daquela mesma região e também leva alguma coisa para eles conhecerem, né? Isso possibilita que esse comércio faça com que seja criado, perdão, uma grande elite no meio do povo, porque a elite são aqueles que dominam os barcos ou os mares, fazendo com que surja diversas cidades e passe a dominar ali nessas cidades um poder político dessa elite comercial, sendo dessa forma chamado de cidades-estados, que a gente já viu que essas cidades-estados é uma característica geral desse período, né? A denominação fenícia deriva do grego Fônix, que significa terra de palmeiras ou território fenício, que era formado por diversas cidades-estados, né? São cidades que são representadas, olha aqui, por poderes diferentes. Embora seja todo mundo parte de uma originalidade, seja pela linguagem, ou seja, pela descendência, mas o que torna eles diferentes é sua organização política, social e religiosa em cada cidade. Cidade-estado é isso, cidades independentes, embora estejam compactuando de uma mesma linguagem. Belezinha? Então esses fenícios, eles ocupam a costa do mar Mediterrâneo, né? Entre a região da Mesopotâmia e do Egito. Olha só onde essa galera está situada, entre as duas grandes civilizações do mundo antigo, a Mesopotâmia e o Egito, fazendo com que esses povos estejam em disputa. Esse mar Mediterrâneo aí, minha gente, é um dos mares que mais existiram batalhas até o mundo atual, não só no antigo, porque ali é uma grande fonte de navegação para o comércio, certo? Então, o que é que acontece? Além de estar situado ali próximo ao Mediterrâneo, a gente destaca aqui porque ele se situa entre o norte de Ugarit ou Monte de Hermon, ao sul. Parte do seu território é localizado numa área costeira, ou seja, pelo litoral. Por isso, os fenícios vão descobrir no mar os recursos para sobreviver, dedicando-se à pesca e ao comércio marítimo, sendo considerados os maiores navegadores da antiguidade. Essa predisposição territorial
ou da sua localização fez com que eles se lançassem ao mar para conquistar novos territórios, já que suas terras não seriam tão férteis assim para que eles se fixassem e tornassem a civilização em torno da agricultura. Então, seu principal modo de vida ou sua principal economia não é somente a agricultura, mas sim o comércio pelo mar. Tal território atualmente corresponde uma parte ali que é o estado da Síria e do Líbano, na qual a gente vai verificar agora nesses mapas que vos seguem. Então, minha gente, essa linha vermelha vocês conseguem acompanhar aqui, onde são o mapa, né, onde a gente estava falando, de onde se situavam os fenícios, mas além disso, veio por onde eles, né, navegavam através do comércio. Fenícia é o ponto maior em vermelho lá, ou meio laranjado, me desculpe, posso ser que a cor que eu enxergo não seja a sua, mas as linhas finas são as linhas comerciais, tá certo? Onde vocês podem ver que eles predominam ali durante muito tempo por esse mar Mediterrâneo e vão ter vários encontros durante a história com os gregos, por exemplo, e que nós vamos situar-se ou explicar, na verdade, também sobre os gregos e romanos na parte da história ocidental. Belezinha? Mas olha que interessante ali onde se ocupam da Ásia ao Mediterrâneo e até mesmo ao Oriente e ao Ocidente. Então aqui à sua esquerda vocês conseguem ver ali o mapa da Síria, né, e do Líbano, na verdade, onde seria a localização atual e a parte costeira ali seria a parte que era mais ocupada pelas cidades e estados formados por esses povos fenícios. Veja só como é interessante nós entendermos as suas áreas onde esse povo se origina, tem sua origem, porque a partir de sua origem revela várias coisas da sua predisposição, da sua civilização, seja pelo comércio ou da sua agricultura. Vejam aí, 3 curiosidades possíveis sobre essas descobertas, sobre a descoberta sobre os povos fenícios, né? Vocês sabem que um dos maiores estudiosos dessa área antiga toda é Heródoto. E Heródoto faz várias pontuações, não só sobre o Egito, mas sobre os fenícios também. Uma teoria que é de acordo com o historiador, que diz que os fenícios se originaram no Mar Vermelho, referindo-se na sociedade antiga como o Golfo Pérsico, ou no Oceano Índico, e eles foram os primeiros a contornar o continente africano a serviço do faraó Necão. E aí é interessante também vocês perceberem que não só de comércio, a partir do próprio mercado do seu estado, eles viviam, mas também como uma espécie de trabalhadores, como eu posso dizer, toda vez quando eu vou querer lembrar dessa denominação, desse serviço, na verdade, eu tento lembrar do filme, que é Os Mercenários, né? Então, eles não só se ocupavam com o comércio, mas também como trabalhadores através do mercenários trabalhando para outros povos, porque os caras dominavam o mar. A gente vai ver como é que se denomina essa predominância de um povo durante o mar, certo? Outra teoria sugere que os fenícios tenham sido oriundos dos referidos cananitas, povos que teriam residido na Anatólia, atual Turquia e Egito. Belezinha? Então podemos avançar. Então, minha gente, a maior parte das cidades fenícias eram portuárias, porque pela questão comercial já dita. Por isso conseguiram ampliar sua população e seu comércio a partir dessas áreas ou ocupações litorâneas. E posteriormente também ocuparam diversas outras ilhas e áreas pequenas que foram desenvolvendo suas colônias. Se você já assistiu os Vikings, entendem, não estou misturando as coisas, né, um povo com o outro, mas só para vocês criarem uma imagem de como isso acontecia, nas séries dos Vikings, por exemplo, eles se lançavam ao mar, mas faziam espólios e não tornavam ou conquistavam aquele território e ocupavam. Mas depois passou a ser um desejo, né, do Ragnar a ocupar essas colônias ou esses territórios e formar algumas colônias, né, a fim da agricultura de dar ao povo, porque a agricultura não era algo que servia para essa galerinha que tinha um território pouco fértil. Então é por isso também, né, dentro desse emaranhado aí, mas para que você entenda que os fenícios vão começar a ocupar colônias também, outros territórios. E alguns estudiosos ainda informam que as cidades-estados dos bíblios eram uma das mais importantes e tinha uma relação comercial promissora com o Egito. Mas ela não era a única cidade-estado, né, em destaque dos fenícios, pois outras como Sidom e Tiro também
desenvolveram-se em um importante comércio e são apontadas entre as outras cidades mais antigas da Fenícia, sendo assim ocupado por várias cidades e estados e não um povo unificado em um único território, como vai acontecer no Alto Egito, no Alto Império do Egito, né? A unificação desse povo em torno de um único imperador, um único rei, uma política. Ainda falando, peraí, calma. Se você está aqui até agora e não é inscrito no canal, deixa teu like, se inscreve, compartilha e comenta, porque é isso que faz com que a gente grave uma aula completa e tão desejada por vocês, né? Procuramos sim ser mais concreto ou numa espécie que pareça mais algo mais próximo de uma aula, para que vocês consigam se relacionar melhor com o conteúdo, porque a minha preocupação é com que você atinja seu objetivo o mais rápido possível, mas isso não quer dizer que a aula tem que ser rápida, mas sim com uma qualidade, porque aqui é história para quem tem pressa, mas é para quem tem pressa de aprender. Então vamos continuar. Tiro e Sidon são consideradas como as cidades importantes para a Fenícia. Elas são apontadas como impulsionadoras das construções dos portos comerciais e colônias em praias distintas, tais como Cádiz, na Espanha, e Cartago, situada ao norte da África, né? Cartago, que foi uma das cidades mais importantes da colônia fenícia e seu desenvolvimento um dos pontos para as guerras púnicas no Império Romano. E é por isso que eu estou dizendo a vocês que nós veremos um pouco dessas colônias ou desses espaços ocupados pelos fenícios em outras aulas também, como na Grécia ou no Império Romano, né? Falando sobre Roma. E é de extrema importância a gente ressaltar que Cartago também não é só uma área portuária, mas sim uma área de vários desenvolvimentos culturais. Olha aí, aquilo que a gente já vinha falando, né, que é importante a gente destacar que os fenícios não só viviam de comércio. Ninguém vive de uma única forma de produção só, na verdade, né? Mas os fenícios também eles eram hábeis ou ótimos nas práticas como atos de piratarias e sequestro. É por isso que trabalhavam bastante também como, olha lá, tentando lembrar do filme, mercenários. E é isso, em especial sequestravam mulheres em troca de liberdade, das liberdades delas, pediam algumas mercadorias e dinheiro, né? Vocês sabem que a maior fonte desse mundo antigo de comércio não é uma única moeda, porque nem todo mundo trabalha com uma moeda, mas sim os metais preciosos ou escambo. E isso também se tornará uma espécie de dinheiro, se assim posso dizer. Outras fontes que é possível a gente encontrar sobre esse povo, não só por Heródoto, é possível que a gente encontre essas fontes no Antigo Testamento da Bíblia, em Anais Sírios e Homero, tá certo? São pessoas ou grupos que descrevem sobre esses povos. Digo e repito, toda vez que quando a gente vai estudar história, nós temos que ter em mente que a prova ou qualquer coisa que for falar de história que você for fazer tem que ter um sentido para a nossa época, porque nós só estudamos o passado com a pergunta do nosso presente. E uma das coisas que são consideradas como legado, não só nas questões comerciais ou nas questões coloniais ou organização política dos fenícios, é seu alfabeto. Aqui tem uma imagem de como seria esse alfabeto, que deixa um legado muito grande para a formação de outras línguas, que além disso é o mais simplificado que vai existir, um dos mais simplificados que vão existir durante a antiguidade, tá certo? Porque é o desenvolvimento da escrita que vai destacar esse povo, levando eles para uma temporalidade histórica chamada de antiguidade e não pré-histórica. Como vocês conseguem ver aqui no slide, né? Considerado como um ancestral dos alfabetos modernos, com base no alfabeto semita, serviu de base também para diversos alfabetos, tais como o grego, o hebraico e o arábico. As vogais não estavam presentes no alfabeto fenício, sendo adicionada posteriormente pelos gregos. Mas vejam só, é uma escrita bastante simplificada, embora elas não tenham as vogais, mas elas têm 22 consoantes, né? Diferente mesmo da gente tentar entender a escrita Demócrito, por exemplo, os hieroglíficos ou as escritas mesopotâmicas, nós teríamos bastante dificuldade de assimilar ou de tentar também escrever. Mas os fenícios desenvolvem essa questão da escrita, porque vocês sabem, né? A escrita ela surge com uma finalidade não só de comunicação,
pessoal, mas interpessoal, e registro histórico, e também o registro documental dos negócios que existem em cada civilização. Então, veja só, uma coisa que é peculiar, com o surgimento da civilização também se emerge a burocracia, seja ela pela escrita ou seja ela pela política. Belezinha? Então, essa questão da escrita com base fonética acaba ajudando principalmente na comunicação entre esses povos que vivem do comércio, né? E passam a fazer anotações de seus negócios e com isso conseguem fazer um melhor controle e organização da mercadoria. E provavelmente, como está destacado aqui no slide, esse alfabeto foi descoberto por volta lá de 1000 anos antes de Cristo. Então, antes mesmo de Cristo nascer, muita história se existia. Vocês sabem, se existe uma civilização, existe uma estratificação social, ou uma estrutura social, melhor dizendo, né? E a estrutura social do povo fenício era dividida em estamentos, que é algo que vocês podem julgar como algo geral da história antiga. Lembra disso? As coisas peculiares e gerais nos ajuda a entender melhor esse povo e nos levar a entendimento de melhores questões. Porque ao invés de eu tentar guardar uma informação sobre os fenícios, de que eles são pessoas organizadas em estamentos, eu posso organizar na minha mente que não só eles, mas os egípcios, os hebreus e entre outros, como alguns povos babilônicos, também são organizados também de forma estamental, fazendo com que eu consiga entender vários contextos, que é algo que é característico daquela época, no caso da antiguidade. Belezinha? Então, constituídos hierarquicamente de sacerdotes, aristocratas e comerciantes e homens livres e até escravos. Né? Cada cidade tem seu governante, porque são cidades-estados, e eles cuidavam dos seus interesses e negócios. Né? O monarca, que no caso seria o rei, porque o mono significa um, né? E arquia seria poder, então monarquia é o poder centralizado. Não quer dizer que é a figura de um rei, se existe essa dominação, mas que existe um monarca, que é o poder maior. Cargo que era hereditário, olha aí, algo peculiar, não é só do absolutismo, né? Essa questão da hereditariedade através do reino, mas também algo daquela época. Que esse reino hereditário, a pessoa que mais ganhava vantagem era o monarca, logicamente. Fazendo isso também com que eles conseguissem praticar uma boa vizinhança, né? Uma política de boa vizinhança entre as cidades e estados fenícios, para assim evitar a guerra. Além disso, a posição social era comumente relacionada à sua riqueza. Quanto mais riqueza você possuía, mais alto no seu estamento você estava, logicamente. Nas últimas aulas, a gente falando desses povos, a gente vem destacando em forma piramidal a organização desses povos, né? Porque são estamentos, né? Estamentos quer dizer, uma pessoa que nasceu escravo, ela não tem mobilidade social para se tornar um grande comerciante ou aristocrata. Pode ter existido algum caso peculiar? Pode, mas na maioria das vezes não. Se você nasceu escravo, seu filho será escravo, o filho do seu filho, camponês, e também comerciante e aristocrata e por aí vai. Mas os trabalhadores livres têm mais uma ascensão, né? Porque eles podem tornar-se comerciante, adquirir riqueza e fazer parte de uma aristocracia, por exemplo. Bom, curte, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha. E comenta aí, porque é de extrema importância. Na aula passada eu tive um comentário de extrema satisfação, que foi falando sobre que eu estava falando bastante rápido e quem não gostasse que acelerasse o vídeo, porque a aula ficava mais gostosa assim, devagarzinho. Então vamos falar devagar mesmo, tá certo? Você aí acelera um pouquinho que você vai adquirir o conhecimento da mesma maneira. E eu queria destacar aqui um grande abraço para os meus alunos da Escola Cônigo Eugênio Villanova, aqui de Gravatá, Pernambuco. Um abraço especialmente para os meninos dos sétimos anos que ficam me cobrando sempre: professor, fale da gente. Estou falando de vocês aqui. Um grande abraço e um beijo para toda a turma, todas as turmas que fazem parte da Escola Cônigo Eugênio Villanova, tá certo? Falando agora um pouco sobre política, a organização política dos fenícios, né? Os fenícios praticavam um tipo de governo chamado talassocracia, que era isso que eu queria falar a vocês, que essa palavra serve como para se referir a um poder que ele é feito através dos mares, da navegação.
Olha lá, um governo comandado por homens ligados ao mar. Esses homens que predominam o seu poder nas áreas que não são ocupadas ou que são o mar, certo? Toda a sua política ou sua economia gira em torno desse mar, seja pelo comércio ou pela troca. Belezinha? A Fenícia era dividida também em cidades-estados, que eram inteiramente independentes e cada um ficava sob o governo de um rei, assim como os outros povos dessa mesma época. As famílias de mais poder em condições financeiras seguramente eram aquelas que detinham o comércio marítimo, bem como no geral liderava a política das cidades. Esses são chamados de aristocratas ou os pequenos comerciantes também, que vão partir posteriormente ao mar a fim de adquirir suas riquezas. E por falar de religião, né, que também é quase que uma característica geral, porque eu digo que é quase uma característica geral desses povos, os politeístas no caso, porque os hebreus são uma coisa que fica fora dessa curva, porque são monoteístas, né? E já nesse caso dos fenícios, são politeístas. Vou deixar aqui o card para que você consiga assistir a aula passada sobre povos hebreus e assim consiga entender do que eu estou falando. Aqui na religião está destacado na imagem à esquerda alguns dos seus deuses ou alguns amuletos que serviam para a adoração deles, tá certo? Então, como nós já afirmamos, vocês podem conseguir ver, visualizar aqui, que a religião era politeísta, né? Eles não têm uma religião, como eu posso dizer, uma religião centralizada, né? Porque são vários deuses e cada cidade-estado tem a sua autonomia para a adoração de cada um desses deuses. Alguns adorando um mais que os outros, tá certo? Eles adoravam diversas divindades que eram associadas aos astros, à fertilidade e às forças da natureza, algo que também é característica geral desses povos politeístas, né? As práticas religiosas buscavam também alcançar seus deuses para o progresso na vida. E no geral, cada cidade-estado, como eu já havia referido, adora seus próprios deuses e cultua-nos nas suas cerimônias religiosas, feitas ao ar livre, e também costuma fazer oferendas vegetais, às vezes também oferecendo sacrifícios de homens e animais, como algo forma também geral desse povo que ocupa a antiguidade. A essas alturas vocês já sabem, né, como é que se dá a economia desse povo. Mas vamos apontar aqui também algumas coisas que não só é comércio, mas como a agricultura, que é baseada na economia mercantil, né, visto que também a falta de terras férteis à Fenícia faz com que eles não consigam ter uma grande produção agrícola, capaz de suprir a necessidade de toda a sua população, fazendo assim com que seja normal, ou seja, forçosamente, a sua saída para o comércio marítimo. E suas rotas comerciais se alargaram pelo mar Mediterrâneo, até mesmo pelas colônias africanas. Bom, o que eu acho massa dessa galera é suas edificações ou construções, né? As coisas que são fabricadas por esses povos. E os fenícios não ficam por baixo, porque eles são bons em artefatos que estão coadunados com a metalurgia, né? Com destaque à sua construção naval e na produção de tecidos, né? Com isso, os produtos foram bastante comercializados na época. E os fenícios foram também inventores da púrpura, corante produto cobiçado pelos reis e nobres de todos os povos que ocupavam essa região ali do Oriente e também um pouco da África e o Ocidente, certo? Mas como vocês sabem que é algo normal na história, que não há uma dominação por inteiro de um povo, eles também vão chegar ao seu declínio, que acontece quando os persas, sob o comando de Ciro II, apoderam-se da Babilônia e dominam também outras cidades fenícias. Não houve maiores conflitos, mas o povo fenício acaba perdendo bastante espaço já conquistado durante essa navegação, né? E acabam sendo submetidos ao poder dos persas, que foi obrigado a lutar contra os gregos e perdeu parte de sua frota e do controle do mar, chegando ao fim, assim, essa civilização fenícia, né? Após esses fatos de guerra e conquista pelo povo persa e guerra contra os gregos, vai acontecer o seu declínio de vez. Por quê? A Fenícia não conseguiu recuperar seus territórios perdidos e também seus territórios comerciais, que passam a ser povoado pelos gregos e egípcios, na qual a gente vai ver posteriormente em outras aulas, falando sobre os gregos.
Se você chegou já até aqui, eu sou muito grato por isso. E é por isso que eu peço teu like, sua inscrição, seu comentário. E não se esqueça que todas as aulas nossas, além de ter uma resolução de uma questão, também temos questões a vocês para vocês resolverem na descrição. Temos o resumo das aulas, sendo algo que é peculiar, né? Uma palavra que eu repito muito, nossa. E aí o que vocês podem é só clicar e adquirir esses produtos totalmente gratuitos. Temos referências, temos questões, resumo da aula e gabarito. Então vamos lá resolver essa questãozinha aqui. Que característica da civilização fenícia foi herdada por civilizações da Europa Ocidental, como a grega e a romana, que se destaca ainda hoje como uma das invenções mais importantes para o desenvolvimento da cultura humana? A cultura humana é desenvolvida a partir de algumas coisas, não só do costume, mas também a partir de sua escrita, porque cultura tem que ser passada de geração em geração. Então a escrita torna-se algo primordial para essa passagem cultural. Então vamos avaliar aqui as alternativas e vamos identificar qual seria a correta. Alternativa A invenção da bússola. Né? Bem sabemos que não foi, infelizmente, a invenção dos povos fenícios, mas sim dos povos chineses. Né? Além disso, letra B, desenvolvimento da escrita alfabética. Essa sim seria nossa resposta correta, porque a questão do desenvolvimento da escrita alfabética, contendo só 22 consoantes, fazendo com que seja mais fácil de entendimento entre outros povos e uma maneira mais fácil da sua organização, que depois vai contribuir para a linguagem do latim e também grega, certo? Vamos lá para você. A criação da pólvora também não, porque foi uma criação dos povos chineses. A descoberta da fusão dos metais como o ferro, infelizmente não foram os fenícios, também é algo que foi desenvolvido já na idade dos metais na pré-história, e desenvolvimento do monoteísmo religioso, lógico que não, são politeístas, fazendo assim com que essa alternativa fosse referida aos hebreus. Então, se você gostou, deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima. Estamos aqui todas as semanas na quarta-feira. Obrigado e até mais.